E que lições preciosas para nossas vidas esse texto nos ensina? Primeiro, aqui está a primeira lição. Esses dois cegos aqui não se acomodaram com a situação em que estavam vivenciando. Eles eram cegos, sim, mas eles não se acomodaram com a situação que estavam vivenciando. Tem muita gente, irmãos, que se acomoda no pecado, tem muita gente que se acomoda nos embaraços da vida, tem muita gente que chega a ficar acomodado, não oram mais, não leem mais a Bíblia, não cultuam mais, ficam acomodados. Tem muita gente que se acomodou com a vida que leva, né? E esses dois cegos, eles não se acomodaram quando souberam que Jesus estava passando por aquela cidade. Você acredita que existem pessoas que se acomodaram até mesmo em não receber a sua cura? Existem pessoas que já se acomodou ficar até doente, que não acreditam mais na sua cura, não acreditam mais que Jesus pode curá-la. Por quê? O ser humano, ele acaba entrando numa área de comodismo, e nós temos que prestar muito atenção nessa parte. Por quê? Às vezes começamos a cair nessa área e começamos a ficar relaxados em tudo, seja na área material, seja na área espiritual, seja na área sentimental. A segunda coisa que eu quero que você entenda no texto, a segunda lição é: nunca desista de clamar. Eles estão clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi, ou seja, ele era da descendência de Davi. Mesmo sendo cegos, mesmo não enxergando, mesmo limitados, eles estão clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eles eram cegos, mas não eram surdos. Eles eram cegos, mas não eram mudos. Eles eram cegos, mas não eram paralíticos. Vou repetir: eles eram cegos, mas não eram surdos. Eram cegos, mas não eram mudos. Eram cegos, mas não eram paralíticos. Meu irmão, use aquilo que você ainda possui para sair dessa situação e para você receber o seu milagre. Meu irmão, entenda uma coisa: aquilo que você tem em mãos não importa, porque pode ser um pouquinho, mas é o suficiente para Jesus potencializar aquilo que você tem na sua mão. Aí o texto diz que eles estão gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Irmãos, não tem como ficar prostrado esperando algo cair do céu. Saia desse desânimo. A mulher do fluxo de sangue, ela utilizou as suas últimas forças e foi ao encontro de Jesus. O cego Bartimeu, uma multidão o cercava, e ele rompeu aquela multidão e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele fez aquela multidão parar e recebeu o teu milagre. Então, meu irmão, quem estiver de boca fechada, quem estiver parado, quem estiver acomodado, meu filho, não vai receber. Utiliza aquilo que você tem em mãos, que é o suficiente para Jesus fazer o milagre na sua vida. Nem que for uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas é sinal que você tem fé. É o suficiente para mover as montanhas de um lado para o outro. Use aquilo que você tem. A terceira coisa que eu aprendo: ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Sabe o que é que eles estão clamando aqui? Tenha misericórdia de nós. O texto não diz: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós. São os dois cegos, um clamando pelo outro. Sabe por que muitas pessoas não vão para frente?
Sabe por que muitas pessoas não saem do lugar? Sabe por que muitas pessoas escorregam, vacilam? Porque andam com quem não é para andar, está na companhia de quem não é para estar, recebe na sua casa quem não é para receber. Então, meu irmão, ande com pessoas que tenham o mesmo propósito do que você. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. É um clamando pelo outro. Não tem ninguém aqui sendo egoísta. Talvez se fosse no nosso tempo, ô Jesus, eu quero a cura, o outro que se lasque. Não, eles estão aqui, ó, tenha misericórdia de nós, olha por nós. Esse tipo de companhia que eu e você temos que ter ao nosso lado. Pessoas que rogam por você, pessoas que clamam por você, pessoas que tenham o mesmo propósito do que você. Está no trabalho? Ande com pessoas de Deus. Está na escola? Ande com pessoas de Deus. Está na faculdade? Anda com pessoas de Deus. Ande com pessoas que acrescentem na sua vida. Meu irmão, é tão bom a gente estar sentado com homens de Deus, falando da palavra, falando de coisas que edificam. É tão bom. Ali só trazem coisas que edificam a nossa alma. Agora, quando você está sentado na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dificilmente, meu filho, dificilmente você vai permanecer de pé. É por isso que muitas pessoas caem, é por isso que muitas pessoas vacilam, que só andam em lugares escorregadios. Outra lição que eu aprendo aqui no texto. Quarta lição: eles perseveraram. O texto diz que eles seguiram Jesus até onde? Até em casa. Eles poderiam o quê? Na primeira tentativa, quando eles clamaram, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, eles poderiam ter desistido, porque Jesus não atende eles não. Eles vêm clamando, e Jesus continua andando, e eles ali continuam insistindo: Jesus, tenha misericórdia de nós, e continuando atrás de Jesus. Ou seja, eles aqui estão perseverando. E existem muitas pessoas que começam a clamar por algo na sua vida, por alguma coisa, mas por algum motivo não recebem no tempo desejado, elas acabam desistindo. Porque Jesus, ele poderia ter parado e curado aqueles dois cegos no meio do caminho. Não precisava esperar nem chegar em casa. Não precisava não. Só que entenda uma coisa: não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no nosso tempo, não é da minha maneira, não é da sua forma que ele trabalha, mas é na forma e no tempo dele que ele age. Talvez aquilo que você está pensando que esteja demorando, não está demorando, mas é no tempo dele que tudo acontece, porque o tempo dele é o tempo do milagre na minha e na sua vida. Ele poderia ter parado ali, ó, vou curar vocês aqui rapidamente, mas não. Eles ali, ó, continuaram clamando: Jesus, tem misericórdia de nós. Só que Jesus, eu aprendo outra coisa no texto: Jesus estava estimulando a fé deles, estimulando a fé deles, a eles terem fé e perseverança. Se o seu milagre ainda não chegou, persevera. Se o seu milagre ainda não chegou, não desvie dos caminhos do Senhor, não pare no meio do caminho, não saia da presença dele, porque no tempo oportuno Deus vai realizar o milagre na sua vida. Tem gente que desiste muito fácil, bate numa porta de emprego, ali fecha a porta, conversa com um, conversa com o outro, e a pessoa fala assim: ó, já tentei um monte de vezes aí nessa empresa aí, e não consegui entrar, não consegui. Você também não vai conseguir. Meu irmão, algumas pessoas podem até não ter conseguido, mas nunca se esqueça, porque eu e você somos filhos de Deus, nós somos diferentes. O tratamento de Deus com as pessoas lá fora é diferente do que o tratamento com cada um de nós. Não é porque eles não conseguiram que você não é capaz, que você não vai conseguir. Continue perseverando.
E quinta lição que eu aprendo nesse texto: você crê que Jesus pode te curar? Por quê? Jesus fez essa pergunta para eles: vocês crêem que eu possa curar vocês? Creem nisso? Essa pergunta me deixou um pouco intrigante quando Jesus disse isso para eles. Crê nisso? Quando eu disse que ele estava estimulando a fé deles, era exatamente isso. Aí Jesus pergunta: crê mesmo que eu posso te curar? Automaticamente Jesus estava dizendo também: porque eu tenho certeza que eu posso, mas vocês crêem que podem ser curados? Sabe por que Jesus fez essa pergunta para eles, irmãos? Porque no início do texto eles estavam clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Isso é uma expressão messiânica. Eles estão reconhecendo que Jesus era o Cristo prometido, que Jesus era filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Eles já estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador. Mas de repente Jesus: mas vocês creem? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que existem muitas pessoas que até creem que Jesus salva, que Cristo é o Messias prometido, que Jesus vai nos levar para o céu, mas não creem que Jesus cura enfermidades. Tem muitas pessoas que têm fé que vão ser salvas, mas não têm fé que Jesus possa curar uma doença, uma enfermidade. É por isso que ele faz essa pergunta. Eu sei que vocês creem em mim, eu sei que vocês creem que eu salvo, mas vocês creem que eu posso curar vocês? Existe isso. A fé da pessoa está tão abalada que ela está na igreja, ela ora, ela busca, tem alegria da salvação na vida, mas quando vai orar por alguém, essa situação dela está tão grave, eu não sei se ele vai curar não, eu não sei se ele sai dessa não. É a mesma coisa que esses dois cegos estão passando aqui, e que Jesus faz a pergunta para eles: crê nisso que eu posso curar? Só que existe um outro lado da moeda que eu e você nós precisamos entender nesse texto. Segundo, ele diz assim: crê que eu possa te curar? Por que ele também disse isso? Fez essa pergunta para eles. É que depois da cura, a vida muda. Você sabia que muda? A pessoa foi acostumada a viver cego, não sei quanto tempo, que a Bíblia não diz. Mas depois de receberem a cura, a vida muda. Vocês lembram do paralítico que estava há 38 anos no tanque ali de Betesda? 38 anos, um paralítico. Aí Jesus chega para aquele homem, e aquele homem se abre para Jesus, e Jesus ele cura aquele paralítico, e diz assim: pega seu leito ou sua cama, e vai para a tua casa. Por que Jesus disse isso? Pega a tua cama e vai para a tua casa. Talvez a última coisa que aquele homem queria ver era aquela cama na frente dele. Há 38 anos na beira daquele tanque. E só para lembrar, antes de Jesus nascer, ele já estava naquele tanque, porque Jesus, ele concluiu seu ministério, se eu não me engano, aos 33 anos. E se você fazer o cálculo, aquele paralítico já estava lá antes de Jesus nascer, porque ele já estava lá há 38 anos. Então ele fala assim: pega seu leito e vai para a tua casa. Mas por que o leito? Primeiro, para você nunca se esquecer de onde que eu te tirei. Segundo, pega teu leito, vai para a tua casa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para ele: olha, a sua cama não precisa mais ficar marcando lugar, a sua cama não precisa mais ficar guardando o seu lugar, porque eu já mudei a sua vida.
Então não precisa mais deixar sua cama na beira daquele tanque marcando lugar, igual se marca uma fila. Não, porque eu já te curei. Mas quando eu disse que quando ele recebe a cura, algo muda. E eu não sei se vai cessar os glórias. Algo muda. Foi curado, meu irmão. Agora você não precisa dessa cama, não. O que Jesus, em outras palavras, está dizendo? Acabou a moleza. Você não precisa mais viver de esmola. Você não precisa mais viver de ajuda. Você não é mais paralítico. Acabou essa história de acordar meio-dia. Acabou essa história de esperar a provisão chegar na tua casa. Acabou isso, porque você já foi curado. E o que eu acho intrigante aqui é o seguinte: que se Jesus passasse por esse Brasil e saísse curando todo mundo, muitas pessoas iriam ficar frustradas. Ia ou não ia? Jesus passasse, abrisse, curasse, abrisse várias portas de emprego, de tal maneira que ninguém ia ficar desempregado. Ele ia aborrecer muita gente. Estou certo ou errado? Ô Jesus, para que o Senhor foi me curar? Eu recebi há tanto tempo do NPS, agora eu vou ter que voltar a trabalhar? Porque tem gente que não gosta mesmo. Certa feita, um conhecido meu, levaram o currículo para um conhecido meu, e ele não gostava de trabalhar de jeito nenhum. E sem saber, levaram o currículo dele. Aí chamaram ele e ligaram. Aí o camarada comentou: rapaz, me chamaram para trabalhar. Eu falei: Falei: mas não coloquei currículo nenhum lá. Falei: não, mas foi fulano de tal que levou seu currículo. A sua mãe deu para ele. Mas quem mandou levar meu currículo? Tem gente que não gosta, irmão. Então se Jesus passasse, curasse, abrisse porta de emprego, ia frustrar muita gente. Porque depois da cura, a vida tem que mudar. Aí acabar com essa malandragem que tem por aí, ia acabar, me perdoe falar sobre isso, ia acabar com o Bolsa Família, porque ia ter várias portas de emprego. Nada contra, tá, irmãos? Nada contra para quem realmente não tem condições e está lutando querendo uma porta de emprego. Nada contra, tá? Que qualquer um de nós podemos passar uma dificuldade na vida. Qualquer um de nós. Talvez venhamos um dia a depender de alguém, da ajuda do governo. Nada contra. Eu sou contra aqueles que recebem uma oportunidade de emprego, ou até mesmo foram curados e relaxam. Isso eu sou contra. Então Jesus falou: meu filho, seu tempo de ficar acamado acabou. Agora é época de você começar a prosseguir, começar a caminhar. Então muda, irmãos. Então muda. Tem gente que é tão negativo que vai em vários médicos, a todo momento indo em médicos, fica lá procurando enfermidade. Ô doutor, tô bem? Não, você está ótimo, está 100%. Não, mas dá uma olhadinha melhor. Irmãos, cuidado com isso. Quem procura muito, acha. Eu conheci uma pessoa, eu não vou falar, lá do meu bairro, que eu tinha medo de perguntar para ela se estava tudo bem com ela. Eu tinha medo, porque eu não tinha nem palavras mais para dar para ela. Porque eu sempre perguntava para ela assim: tá tudo bem? E ela: nossa, eu estou com uma dor aqui, não sei o que lá. O outro dia eu chegava e perguntava para ela: tá tudo bem? Hoje já é falecida, não é mais viva. Tá tudo bem? Nossa, eu amanheci com uma dor de cabeça, não sei o que lá. Sempre tinha uma dor, né? E tem muita gente assim. Mas você crê que Jesus ele pode curar? Olha lá com a resposta que você vai dar. E de repente você fala: eu creio, Jesus te cura e abre porta para você. Depois você vai ficar murmurando, brigando com Jesus. Amém? E por que Jesus ele disse: vai e não conte para ninguém? Ninguém.
Você sabe por quê, irmãos? Que Jesus disse isso, vai e não conte para ninguém. É que Jesus não queria que as pessoas o reconhecessem somente por aquele Deus que realiza milagres, prodígios, né? Deus, ele queria que o povo reconhecesse ele como Cristo, aquele que deu a vida pela humanidade. Era isso. Se eles saíssem dali e começassem a divulgar, ó, tem um homem aí que cura, liberta, faz prodígios, sinais, maravilhas, eles iriam logo falar assim, eu quero ir até ele. Mas entenda uma coisa, curas, milagres, prodígios, maravilhas e sinais é apenas uma forma que o evangelho tem para atrair as pessoas. É apenas uma porta que atrai as pessoas para receber tal grande salvação das suas almas. É apenas isso. Mas então Jesus fala, não conte para ninguém, porque Jesus, ele queria que as pessoas o reconhecessem não por aquilo, só apenas por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele é, né? Aquele que sofreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus é o servo obediente que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, e por isso que eu e você, nós estamos aqui hoje. Se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, coitado de mim, coitado de você. Foi pelo sangue dele, foi pelo corpo dele partido na cruz do Calvário, porque estamos aqui. E tem tantas pessoas trocando Cristo por um prato de lentilha, por uma oferta do diabo, mas aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é maior do que qualquer oferenda do inimigo. Crê que eu possa te curar? Amém. Vamos nos colocar de pé? Que Deus continue abençoando os irmãos.